Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Pedro Lins, eu sou consultor da Stanford, da FTD Educação. É uma honra ter vocês hoje aqui para falar de um assunto, acho que super relevante, né, num momento como hoje. A gente vai ter aqui a presença da Silvia Teles, falando sobre primeiros socorros psicológicos, formas eficientes de oferecer apoio a quem está em situação de crise. Peço a todos a gentileza de manterem os microfones no mudo, por favor. E no final, acredito que a gente vai ter um momento para tirar dúvidas, alguns comentários, né, Silvia? Então, a Silvia já programou aí um tempinho aí no final para a gente ter um bate-papo, né? E algumas dúvidas ou alguns apontamentos, tá bom? Desejo a todos um excelente momento e deixo agora vocês com a Silvia. Olá, obrigada, Pedro. Olá a todos, boa tarde. Bom, super feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Eu sei que a FTD tem reservado as terças-feiras, né, para um bate-papo. E eu vi no chat, né, tem professores ou diretores, enfim, vocês que estão assistindo. Então, tem gente de Niterói, de Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Distrito de Brasília, né, do Distrito Federal, de São Paulo mesmo. E eu estou aqui na Bahia, estou aqui em Salvador, e a gente vai aqui fazer essa roda girar, né, para trocarmos ideias e conversarmos. Bem, eu sou psicóloga, tenho mestrado em Psicologia Social do Trabalho, e tenho uma conexão com a língua estrangeira. Já há muito tempo eu faço também trabalhos, ensinei inglês durante muito tempo, e pelo próprio trabalho da Psicologia Social e do Trabalho, desenvolvimento de professores, capacitação, e isso me conecta exatamente com os projetos de inglês e as editoras, né? Queria agradecer imensamente a FTD por abrir esse espaço para a gente conversar, e eu vejo que em qualquer lugar onde a gente está hoje, esses assuntos são assuntos muito pertinentes, né? Nos atingem mais diretamente ou mais indiretamente, mas eu acho que perpassa todos nós, né? E eu queria trazer uma breve contextualização para vocês. Deixa eu só passar aqui o slide. Aqui, pronto. Como foi que eu cheguei a esse tema, né? O tema de primeiros socorros psicológicos. Eu estava dando uma aula numa pós-graduação para gestores, numa disciplina de qualidade de vida no trabalho, em pleno abril, 20 de abril. Um mês ali, todos nós no isolamento social, teletrabalho, toda aquela situação, e todo mundo ainda se dando conta do que estava acontecendo. E eu, com esses gestores, eles realmente precisando de muito mais do que a própria disciplina se propunha. Então, nessas buscas, né, falei, não, essa é a oportunidade que eu tenho de ajudá-los e de trazer algumas coisas. Então, eu encontrei no Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, da 12ª região, eles fizeram umas orientações técnicas para psicólogos que trabalham, que atuam na área de psicologia organizacional e do trabalho em tempos de pandemia, e dentre as várias recomendações que eles dão, eles fazem essa observação, quase que uma nota de rodapé. E eles dizem, é importante que o psicólogo estude sobre primeiros atendimentos psicológicos, atividades que não são restritas à categoria e, portanto, podem ser desempenhadas por outras pessoas na organização. O psicólogo pode capacitar funcionários e líderes a prestar os PAP, né? A gente aqui está chamando de primeiros socorros psicológicos, e eu vou falar um pouquinho da terminologia. Então, eu me ocupei, desde então, falei, bem, é um chamado, né? É uma convocação para a gente poder desenvolver o que a gente puder em torno de uma ação em rede, né? Para que a gente possa fazer o mínimo que a gente puder, para a gente poder seguir por esse novo cenário, que a gente está muito curioso para saber no que é que vai dar, mas o fato é que temos que viver um dia após o outro. Não sei como é que está com vocês, mas do lado de cá, realmente tem que ser um dia de cada vez, porque as coisas assim estão sendo, né? Digamos dessa forma, né? Pois bem, então eu vou seguir aqui. E, na verdade, tem uma questão do que são os primeiros socorros psicológicos, né? Quero dizer antes que a gente pode chamar de primeiros socorros psicológicos, primeiros cuidados psicológicos ou primeiro atendimento psicológico, tá? Nós aqui optamos pela terminologia dos primeiros socorros psicológicos, e a Organização Mundial da Saúde, que foi a fonte de onde eu preparei para vocês, achei que é
é uma base mais completa, ela coloca dessa forma, tá? Mas os três termos estão adequados. Ok. Então, primeiro, o que são os primeiros socorros psicológicos, né? Trata-se de uma assistência humana e de ajuda prática para apoiar indivíduos que sofreram situações sérias de crise. Também a gente pode pensar como primeiros socorros psicológicos um auxílio a indivíduos que viveram situações de extrema angústia. Esses primeiros socorros psicológicos, eles incluem tanto um apoio psíquico quanto o social. E trata-se de uma resposta humana e de apoio às pessoas em situação de sofrimento e com necessidade de apoio. Bem, para vocês terem uma ideia, a gente tem um documento aqui no Brasil, de 2015, que foi traduzido para o português em 2015, tá? Onde a Organização Mundial da Saúde ela faz um documento voltado para a população do campo. Então, vocês vão perceber que tem algumas coisas que vêm muito da atuação de profissionais e atuação humanitária em emergências e desastres, tá? Mas eu vou tentar trazer para vocês algumas coisas que estão, independentemente de estarmos no campo ou não, e essa questão de um apoio psíquico, essa questão de extrema angústia, ela pode ser vivida a exemplo do que a gente vem vivendo com a pandemia, né? Então, quando a gente vai, assim, o medo que se vive, né? As inseguranças que já foram vividas, talvez de uma forma muito mais aguda, né? Do que hoje, na medida em que a gente vai tentando se adaptar. Então, tem um processo adaptativo que, quer queira, quer não, já está aí andando no seu 7º mês. Mas, de qualquer forma, acho que hoje a gente vai conseguir pensar os primeiros socorros psicológicos como uma forma de prestar ajuda que não precisa estar tão relacionada ao campo, né, à área rural. Bom, um segundo ponto, né, trata-se de oferecer apoio e cuidados práticos não invasivos. Isso é super importante e a gente vai ver os detalhes do que quer dizer esse não invasivo. Trata-se também de um esforço para avaliar necessidades e preocupações. Trata-se de um esforço, ou de uma forma, de uma sistematização, de uma maneira da gente ajudar as pessoas a suprir suas necessidades básicas, por exemplo, alimentação, água e informação. E trata-se, sobretudo, de escutar as pessoas sem pressioná-las a falar. Esse é um ponto que a gente vai desenvolver mais um pouco aí na frente. Vou continuar aqui no terceiro, o que eu ia falar é o seguinte, eu quis trazer para vocês uma coisa já direto ao assunto, tá? Sem muitos preâmbulos teóricos, né? E aí, lá para o final, a gente vai ter o tempo para conversar um pouco dentro do que vocês acharem que é mais emergente para vocês conversarem, perguntarem, né? E aí, uma terceira linha, né, de considerações que eu quero fazer é que o primeiro socorro psicológico vem para ajudar as pessoas a se sentirem calmas, né? Calmas. É tentar dar a elas um conjunto, fazer, agir, atuar ali de uma forma que elas possam se sentir calmas. Ajudar as pessoas na busca de informações, de serviços e suportes sociais e proteger as pessoas de danos adicionais, tá? Bem, dentro do que eu venho pesquisando, pessoal, eu queria trazer algumas organizações que eu percebo que estão aí dentro, assim, que chegaram, né, no meu radar, enquanto leitora desse tema e articulando essas ideias e conversando com as pessoas. Então, eu coloco aqui algumas instituições, e vocês podem fotografar, coloquei o site logo aqui delas para ficar mais fácil. Então, a OPAS é a Organização Pan-Americana da Saúde, ela é um braço da Organização Mundial de Saúde. Então, foi através da OPAS que a gente teve o documento da OMS traduzido, né? Esse documento da OMS é originalmente de 2011, 4 anos depois a gente teve aqui já em português. A Sphere é uma ONG que atua com standards, né? Então, eles são voltados para a ação humanizadora, para a ação humanitária, e eles têm uma série de documentos, de propostas e de notas técnicas que eles vão também construindo esse universo. Eles têm manuais, eles têm resoluções, onde eles vão também trazendo todo um acervo aí, que é base, que é referência para essa discussão em torno do primeiro socorro psicológico.
a Save the Children, que foi ela, a partir dela que eu encontrei a Antares Foundation e o Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social. Então, a Save the Children, ela tem um foco na criança e vocês poderão encontrar pelo Instituto Fonte alguns manuais de treinamentos traduzidos, né, da Save the Children, com o apoio do Instituto Fonte para a tradução. O Instituto Fonte fica em Recife, fica em Pernambuco, tá? Então, só para trazer para vocês um pouco algumas instituições, lógico que existem inúmeras, mas eu quis, assim, eu estou sendo aqui, trazendo dentro do que eu vejo que tem uma relevância a partir das referências que eu tenho visto e tal. Bom, e aí, então, gente, deixa eu só vir aqui, pessoal, que eu quero ver, deixa eu ver se eu volto aqui para mim, aqui, pronto. Pronto, aqui, eu estava sem a tela, pelo menos eu me vejo, eu me sinto mais próxima de vocês um pouco, né? Bom, então, dito isto, que eu acho que tem uma primeira curiosidade, né? Mas o que é isso de primeiros socorros psicológicos? O que se quer dizer com isso? Então, acho que esses primeiros slides servem para vocês terem uma ideia. E olhem essas mãos juntas, né? Então, eu queria transformar esse nosso encontro de hoje num momento de conexão nossa. Se estivéssemos juntos, daríamos todas as mãos, né? Com o intuito de falar assim, eu quero participar disso. Eu quero ser uma pessoa que tem uma noção do que é um primeiro socorro psicológico e que talvez eu esteja em condições de prestar esse socorro muito antes do que eu imagino, com alguém muito mais perto de mim do que eu imagino, tá? Então, vamos juntos nos dispormos a prestar um primeiro socorro psicológico. Topam virem comigo juntos hoje aqui? Eu queria que vocês respondessem no chat mesmo aí, para a gente poder consolidar aqui nossa missão, né? Vamos lá. Vamos junto. Massa, ótimo. Massa é baianésimo, né, gente? Massa, vamos. Ótimo, gente, que bom. É isso aí, tá? Então, vamos imaginar que a gente está junto, a gente está presencialmente, a gente está numa sala de treinamento da FTD, toda montada para a gente se preparar, porque a gente vai caminhar nessa direção. A gente está se preparando para sermos aí primeiros socorristas, né? Psicológicos, né? Pois bem, vamos lá. Então, qual é o primeiro passo que a gente vai ficar atento? E eu trouxe essa imagem aí, né? Aí essa saída de uma caverna, imagina que a gente tem que se segurar aí, tem que tomar cuidado para não perder o equilíbrio. A situação não é fácil, a gente não é uma situação que você possa andar aí e saltitar, não é? Lá fora tem a luz, lá fora tem o verde da esperança, lá fora tem, né, a árvore que traduz a sombra, traduz o acolhimento, traduz o abraço, né? Então, a gente está transitando nessa caverna aí para a gente poder sair, né? Então, eu queria trazer um pouco essa imagem desse contexto de que estamos ali, estamos na lida, para a gente pensar nessa questão de como é que a gente pode prestar esse auxílio. Ok, então, primeiro passo, vamos então a ele, né? Primeiro, pessoal, a gente vai observar. Então, ninguém que esteja disposto a prestar um primeiro socorro psicológico vai, certo? Vai de olho fechado, sem saber onde é que está chegando. Eu estou fazendo filtro de uma série de informações, mas é importante que você se disponha a isso. É importante que você esteja também se cuidando e é importante que você saiba da sua segurança para poder prestar esse serviço, esse socorro, tá? Então, não é uma coisa que a gente faz inadvertidamente, não é uma coisa que a gente faz desprevenido, né? A gente tem que se concentrar e se organizar para isso. Ok, feito isto, a gente vai observar. Primeiro, a gente vai ter que olhar ao nosso redor antes de ofertar ajuda. Então, a gente vai, por exemplo, em qualquer lugar, eu estou pensando, sei lá, às vezes a gente vê conflitos, né? Na escola, na área do lanche, na quadra do esporte, né? Então, se você sente que tem ali alguma demanda que está chegando em relação a isso, a gente tem que observar o lugar, a gente tem que verificar esse lugar e nos situarmos nele. Esse é um ponto. E aí, como é que se apresenta a segurança desse local? Então, a gente precisa
nós não podemos, não é adequado que a gente se torne um alvo a mais vulnerável, né, da insegurança. Afinal, nós estamos ali para prestar um primeiro socorro psicológico. Então, a gente tem que entender a segurança do local, porque nós estamos também como socorristas, nesse sentido, e a gente tem que saber a quem recorrer, a gente tem que saber a quem direcionar algumas coisas, né? É possível acessar o local sem se ferir, ou ferir outras pessoas. Obviamente que num contexto de uma escola, no contexto não acidente, né? Essa é uma questão que a gente não tem essa preocupação a princípio, né? Porém, todo cuidado é pouco, né? Outra coisa, se for a única opção, comunique-se com as pessoas afetadas numa distância segura. Então, assim, é importante cuidar da segurança, é importante não piorar as coisas com a sua presença ali, né? Por isso, essa perspectiva de que você faça dentro do que dá para fazer e aí manter-se numa distância segura, num horário também que seja um horário viável, né? Todos esses cuidados para que a coisa possa acontecer. Bom, dentro dessa observação, você identifica pessoas com necessidades básicas evidentes e urgentes? Então, vejam, estamos falando de um primeiro socorro psicológico, mas nós temos que ainda, antes dele, vem uma questão básica e urgente. Quem está precisando de auxílio médico? Quem está precisando de resgate? Quem está precisando de roupas? Quem está precisando de uma proteção contra uma discriminação e violência, a depender do local, a depender da cultura do local? Então, essa situação de emergência, a gente não vai perder de vista um aspecto mais prático da coisa, tá? E aí, acredito que com o andar da nossa conversa aqui, vocês vão começando a formatar, transferir alguns cenários que eu vou trazer para o contexto de vocês, porque a ideia é essa. A gente está trazendo originalmente do contexto de emergência e desastre, mas a pandemia está aí para mostrar para a gente que as emergências e desastres são reais e são simbólicas, né? E é um monte de coisa misturada ao mesmo tempo. Bom, continuamos a observar, né? E aí a gente vai partir para identificar pessoas com reações de estresse psicológico. Aí sim, a gente agora vai entrar nessa questão mais do que provavelmente foi o que mobilizou vocês para virem hoje, né? Como é que é? Além dessas... Ok, primeiro o mapeamento já foi feito, e aí? Como é que eu consigo ver pessoas que estejam com possíveis reações de estresse psicológico? E aí eu trouxe alguns exemplos não muito associados a isso, porque na questão da ansiedade, da raiva, do medo, a gente está mais familiarizado. Isso faz parte da nossa representação social quando a gente vai falar do estresse psicológico. Mas vamos ver alguns exemplos aqui que são mais sutis ou são menos visíveis, né, numa primeira mapeada nossa. E aí eu queria, né, justamente deixar vocês um pouco mais atentos a isso. Então, por exemplo, a pessoa pode estar, deixa eu ajeitar aqui, ela pode estar preocupada de que algo pior poderá ainda acontecer. Ela está ali, ela está respondendo a você, mas ela está no estado de preocupação, ela está no estado de tensão, num estado de angústia. Mas como é que vem essa angústia? Essa preocupação de que algo pior poderá ainda acontecer. Então, ela verbaliza em torno disso. Ela pode estar confusa, e essa confusão também pode ser refletida num estado de uma anestesia emocional. Sabe quando a pessoa está assim, anestesiada emocionalmente? Ela não está falando, né? Está meio fora ali, ela está sem entender direito o que está acontecendo, e essa expressão emocionalmente anestesiada, enfim, é um estado muito mais comum, né, do que a gente ouve falar a respeito, né, nas situações de luto também, nas situações de perda de pessoas próximas, ocorre de pessoas ficarem realmente emocionalmente anestesiadas, ou sentindo que a situação é irreal, ou que ela está delirando. Então, por vezes, tem até uma certa negação, né? Não, eu não estou vendo isso aqui. O que está acontecendo? No sentido de que eu não estou entendendo, eu não estou absorvendo mesmo, porque emocionalmente eu não dou conta, né? Ela pode estar desorientada, ela pode estar sem responder às pessoas, e ela pode estar sem condições de tomar decisões simples, né? Essa questão de estar sem condições de tomar decisões simples é um ponto também que vocês
eu recomendo que vocês fiquem atentos. Eu acho que a gente, às vezes, na escola, por exemplo, a gente pode ter, às vezes, situações de que os alunos, às vezes, a gente faz perguntas e eles não, né? Às vezes são coisas simples que a gente está perguntando e eles não demonstram essa condição de responder, e pode ser que muito subliminarmente haja um nível aí de estresse latente, um nível de estresse psicológico latente. Então, está valendo esse mesmo cuidado que a gente está falando aqui, né? Acredito que as famílias, né, a situação com as famílias, na relação com a escola, na adaptação com as aulas remotas e tudo mais, assim, muitos pais tiveram lá seus momentos de estresse psicológico mesmo, né? Pronto, tudo bem? Então, o primeiro passo, a gente vai observar. A gente vai observar na perspectiva material, de urgência básica, e a gente vai observar quem está ali no nível de estresse, o mais sutil que seja, o mais intenso que esteja, o mais explícito que esteja, tá valendo para todo mundo, tá? Bom, seguinte, a partir desse segundo passo, a gente vai disponibilizar para vocês um link aqui no chat, que vocês poderão olhar, procurar na internet alguma imagem que reflita o que vocês estão pensando, que reflita o que está se passando nos pensamentos, nas ideias de vocês, nas intenções de vocês, né? À medida que eu vou trazendo esses detalhamentos sobre os primeiros socorros psicológicos. A gente está usando a ferramenta do Padlet e vai entrar aí o link para vocês. E aí, quem não conhece o Padlet, é um mural. É um mural que você vai poder copiar e colar sua imagem. E a gente pode ter no final, para quem quiser, vamos ver as imagens, né? Que vocês, que se sintam, que reflitam esses pensamentos que estão chegando para vocês enquanto eu falo, tá? Tá. Andréa, eu pesquei aqui no chat, vamos seguindo aqui, que acho que eu vou chegar nesse... Talvez você possa pensar algumas coisas a partir do que eu tenha para dizer também. Bom, a gente vamos seguindo, e o pessoal da FTD está anotando as perguntas, tá? Então, pode ser que eu responda ao longo, e aí, naturalmente, a pergunta já foi respondida pelos meus comentários aqui, e a gente vai ter um tempinho no final para também trocarmos umas ideias, mais focado no que vocês estão perguntando, tá? Bom, ok, primeiro passo, observar, e agora vem o segundo passo. Escutar. Nós iremos escutar, tá? Que tem uma... Opa. Ok. Bom, escutar. Depois eu vou ver, porque eu estou com o slide 2 aqui, estou achando que tem mais um slide aí que faltou. Vou ver o que aconteceu. Bem, reparem. Escutar, como é que eu vou escutar, Silvia? Você vai ficar perto da pessoa e você não vai pressioná-la para falar. Esse é um ponto que eu acho mais difícil para a gente. Acho que esse é um ponto mais... Lembre a pessoa de que você está lá para ajudar e que estão seguros, se isso for verdade. Tá? Então, você vai se aproximar dela, você está lá para ajudá-la, e você não vai pressioná-la a falar, você vai manter sua voz em um tom suave e calmo, ok? Caso a pessoa se mostre desconectada do ambiente, incentive-a a se concentrar na respiração e respirar vagarosamente. Então, olha como a questão da respiração, né? Então, pessoal, ajudar a pessoa a respirar vai ajudar mais nesse momento do que falar fique calmo, por exemplo, tá? A questão do primeiro socorro psicológico, esse é um ponto que tem a questão do debriefing psicológico, que é o que ele não é. Não, a gente vai escutar e a gente vai trazer desse sujeito qual é o ponto de preocupação dele. Então, tem alguns pontos que, o meu 2 aqui, mais o 1, trata-se do seguinte, você vai perguntar a ela o que está preocupando, o que a deixa preocupada no momento, o que a deixa mais preocupada naquele momento, e aí você vai sentir da pessoa o que é que ela está precisando. Então, a gente vai escutar e a gente vai perguntar a ela sobre as preocupações dela, porque a gente está ali para ajudá-la, a gente está ali para dizer que a situação ali é para deixá-la segura e, se possível, a depender de como ela reaja e de como ela
responda para você, porque lembre que tem a questão da desorientação, né? Tem uma questão de lembrar, pedir que ela lembre de outras situações que foram difíceis e como é que ela pode, o que teve naquela situação que ela pode usar agora a favor dela, né? No sentido de que ela se sinta ajudada no que ela está precisando. Então, observem, a gente não está aqui dando mensagens, não é uma mensagem nossa, no sentido de fique bem. Claro, que a gente vai dizer, entendam, eu estou sendo um pouco didática aqui nesse momento, tá? Mas, às vezes, numa situação de crise, de angústia, de medo, de desorientação, algumas coisas não são absorvidas mesmo. Você pode falar várias coisas, você pode falar, fique tranquilo, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo bem no sentido de que você tá ali para ajudar. Tá tudo bem porque aquela pessoa não está sozinha. Então, pronto. Então, vamos retirar o está tudo bem, porque é uma avaliação que quem está ali não consegue dar conta disso, por causa do estado emocional abalado mesmo. Então, pronto. A gente pode, por exemplo, ok, o que é o meu estar tudo bem? Olha, você não está sozinho. Eu estou aqui para ajudar. Olha, este é um ambiente seguro. Olha, a gente pode verificar as informações e ver e o que está te preocupando nesse momento. Certo? Então, a gente vai escutar. Este é um ponto que é uma transição da observação para o escutar. A gente vai, então, para o terceiro passo, tá? Então, eu observei, eu escutei sem mensagens de uma garantia de um bem-estar que, naquele momento, aquele sujeito não está absorvendo. Então, não é eficiente. Vamos poupar essas informações de garantias nesse sentido e poupar a nossa energia para ouvi-lo melhor, para observar o não verbal dele. Ele não fala, mas ele olha. Então, nesse olhar, se você está atento a observar os sinais dele e escutá-lo, você vai perceber o olhar dele, você vai perceber, a pessoa pode se curvar, ela pode te olhar, ela pode falar com você pelos olhos. Então, escute, ouça, veja. Isso é mais eficiente para ela, tá? No caso das crianças, descer para a altura delas. Descer para a altura delas, tom de voz calmo. Tudo isso é escutar. Ajudar o sujeito a se sentir escutado por você. Se sentir numa conexão com você, numa linguagem que ele está dando conta, que é a linguagem, por exemplo, a linguagem corporal, a linguagem não verbal, né? Então, fica essa dica para vocês, certo? Então, procurem não trazer essas garantias de bem-estar psíquico para um sujeito que não está dando conta ali. É muito cedo para ele, é muito para ele. Ele está lá atrás, ele ainda está no impacto de coisas, né? Vamos para o terceiro passo. Iremos aproximar. Sim, antes de... Vou voltar aqui, peraí. Seguinte, lembrando, se já estiverem chegando para vocês algumas imagens, que são imagens que vocês estão, né, a partir do que eu estou trazendo, veja se encontra alguma imagem na internet, cola aí para o nosso mural para a gente ver depois, tá? Vai ficar bem bacana depois. Mas para quem quiser, tá? Não é obrigado. Ok. E no terceiro passo, a gente vai aproximar. A Save the Children, assim, vocês vão ver que podem mudar as nomenclaturas, tá? Então, a Save the Children, por exemplo, ela vai falar do veja, escute e ligue, né? E a ideia aí não é, observem, não é se aproximar, é aproximar. A Save the Children vai falar do ligue, tá? O que quer dizer esse ligar? O que quer dizer esse aproximar? Vejam bem, tente ajudar as pessoas afetadas a acessarem as necessidades básicas que solicitaram, tais como comida, água, abrigo e saneamento básico. Então, se a gente está, alguém que está numa situação que a gente já pode estar identificando aí, eu acredito que o ambiente da escola é um ambiente que a gente tenha crianças e jovens, né, que possam estar com necessidades diferenciadas, às vezes é uma notícia ruim, às vezes é uma péssima nota, e aquilo dali tem um efeito mesmo, tem um impacto de um estresse psicológico intenso para ele ali, tá? Então, a gente vai observar,
né? Escutar, e a gente vai aproximar. Então, acessar as necessidades básicas. Você está com sede? Deixa eu trazer uma água para você. Senta aqui, né? Eu estou falando básico, 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 num contexto não desastre natural, por exemplo, né? Tente aproximá-las do serviço disponível, caso tenham necessidades específicas, né? E aí a escola, por exemplo, ela tem os setores. A gente pode também pensar nessa ação nossa como sendo uma ideia de aproximar. Ajude a pessoa. Veja, aproximar aí, gente, é aproximar o sujeito da situação dele. É aproximar o sujeito da situação dele, no sentido dele se sentir, dele se sentir apoiado numa rede, né? Numa rede humana, você sendo esse ponto de apoio importante nessa rede que está prestando esse primeiro socorro psicológico, e que ele começa a tomar pé de algo que a gente pode falar de uma autonomia, ou algo nessa direção. Então, ajude a pessoa a identificar apoios em sua vida, amigos ou familiares que poderiam ajudá-las na situação atual. Então, a mesma coisa a gente pode pensar na escola. A gente pode pensar quem aqui na escola seria um apoio para este estudante, para esta estudante que estão nessa situação, né? E aí eu vejo muito assim a questão dos técnicos que respondem pela rotina, que ficam nos corredores. Eu não sei como funciona a estrutura nas escolas de vocês, mas até onde eu, né, tenho estado, nós temos muitos detalhes. O banheiro é um lugar onde eles fazem muitas catarses e muitas revelações, e eles, né, eles extravasam ali um estado emocional mais abalado, né, e que, enfim, em algum momento vai se recorrer a alguém na escola, por exemplo. E aí, pense nisso, pense como um terceiro passo de aproximar, de ver onde é que se pode ter um apoio real ali para a situação apresentada. Eu estou fazendo uma transposição para a escola, né, no caso. Dê informações ou sugestões práticas às pessoas, para que elas consigam suprir suas próprias necessidades. Cadastro para algum tipo de auxílio, por exemplo. Peça para a pessoa lembrar, aí ele fala no aproximar, na verdade. Peça para a pessoa lembrar de como ela lidou com situações de dificuldade do passado e afirme que a habilidade que ela pode ter adquirido pode, né, ajude a lidar com a situação atual. Então, voltando, pessoal, essa questão de sugerir que ela já pode ter vivido algo difícil no passado e que ela veja como é que isso pode ajudá-la agora, já requer, um terceiro momento, é o aproximar. Porque ali no escutar, ainda é escutar mesmo. É escutar mesmo. E pergunte à pessoa o que a ajudaria a se sentir melhor. É ligar para alguém, é ir para alguma sala específica, é ir para a sala de artes, é ir para o parque, é ir na área de esportes. O que é, estou pensando aqui na escola, né? O que é que ajudaria, então, a se sentir melhor? Então, a ideia aí é aproximar, é esse sujeito sair do abalo para que ele entre em contato com a realidade de um jeito seguro. Porque se ele não puder responder, você não vai forçar, você vai estar ali sendo esse canal de aproximação dele com a base que você, enquanto primeiro socorro, alguém que está prestando primeiro socorro, você é uma ponte. Então, você naturalmente já se sabe desse seu papel. Então, outros pontos nessa rede de apoio serão acionados por você também. Bem, e aí, eu queria falar o seguinte, ó. Ok? Então, os 3 pontos são esses. Observar, escutar, aproximar. Ou seja, deixar esse sujeito mais preparado para entrar em contato com isso que está acontecendo e buscar a rede de apoio na medida em que ele consiga lhe dizer o que o deixa, o que o faz se sentir melhor, o que torna a coisa mais... É o que faz se sentir melhor, eu acho que é o que reflete mesmo a intenção. Agora, um ponto super importante que é dito em todos os materiais que vocês vão ler sobre primeiros socorros psicológicos é que o primeiro socorro psicológico, ele é diferente de um debriefing psicológico. E aí eu trago, né, olhem que o clipe vermelho, ele está aí diferenciado dos outros clipes, né? E eu também coloco essa expressão do primeiro socorro psicológico em vermelho, para dizer que ela é diferente das outras coisas, que a gente pode estar muito mais acostumado
e ser algo muito mais natural e espontâneo nosso, né? Então, o que eles não são, né? E aí o debriefing psicológico, eu vou ler que eles não são, porque já se traz essa ideia do debriefing, tá? Deixa eu só ajeitar aqui minhas coisas aqui, vendo o vídeo e vendo o slide. Então, seguinte, primeiros socorros psicológicos eles não são algo que somente profissionais podem fazer, como vocês viram na nossa intenção de nos prepararmos, né, com os 3 passos que são, em si, o socorro prestado. Eles não envolvem necessariamente um inquérito sobre o que causou o sofrimento. Aí é que entra a ideia do debriefing psicológico. Bom, e olha, eu sou psicóloga e todo mundo, né, a gente já imagina que o psicólogo é o profissional que vai ouvir tudo, que tem que saber da história do sujeito, tá certo. Mas na perspectiva do primeiro socorro psicológico, ele não está em condição de te dizer isso. Se você quer saber o que aconteceu, procure saber pelas vias oficiais que autorizaram, inclusive, a sua chegada até ali. Mas não é a hora de saber o que aconteceu pelo socorrido. Não é a hora de que ele conte a sua história, para você entender o que aconteceu. Você vai entender de outra forma, mas poupe o socorrido desse esforço. Porque é como se você estivesse jogando, assim, você está puxando uma energia cognitiva, você está puxando uma memória afetiva que, nesse momento, não está facilitando muito para esse sujeito, né? Não é um momento de análise do que aconteceu ou da organização de ideias em ordem cronológica. Então, o primeiro socorro psicológico, ele é ali, é o sujeito naquele momento presente dele, e a gente vai observar, escutar e aproximar. Depois a gente entra nos detalhes. Mas é disso que ele precisa. Ele precisa, num primeiro momento, é isso aí. Também, os primeiros socorros psicológicos, eles não são um momento de pressionar a pessoa a falar de seus sentimentos, ou a gente se referir a ela a partir dos sentimentos. Não fique com medo, não fique triste. Esse é um conceito muito elaborado para o socorrido no impacto que ele está. Volto a dizer, direcione a sua energia para o que ele de fato precisa. Que você observe, que você escute e que você o aproxime das formas que ele pode ter para ter uma rede de apoio no que se torna necessário naquele momento. Isso vai ajudá-lo a abaixar um pouco esse impacto, isso vai dar um fortalecimento psíquico para decantar um pouco esse impacto. E aí, então, ele vai poder entrar em contato com outras coisas, e lá na frente, né, a depender da rede onde ele esteja, ele vai ser encaminhado para um acompanhamento psicológico mais subsequente, digamos assim, mas é depois, tá? Primeiro socorro é dentro disso que a gente está conversando aqui. E essa é a ideia, né? Essa é a ideia do debriefing. Então, não é debriefing. Não é, mas o que aconteceu? Você estava onde? E quem foi que fez isso? Isso não é o mais importante. Eu estou querendo dar exemplos, né? Da ideia que está por trás do primeiro socorro psicológico. Bem, cadê? Deixa eu ver aqui o horário. Ok, estou já terminando. Qual é o público que pode demandar atenção especial numa situação de crise? Crianças e adolescentes, principalmente se estiverem separadas dos pais ou responsáveis. Elas, assim, né, é um ponto aí, na observação, você já pode ir colocando o seu radar nesse aspecto aí. Um outro ponto, pessoas com problemas de saúde ou portadores de deficiências físicas ou mentais, e pessoas em risco de discriminação ou violência. Gente, vocês vão encontrar o material da OMS com facilidade, eu trouxe a referência aqui, mas eles têm, assim, um capítulo inteiro discutindo essa atenção para este público em especial. O arquivo da Save the Children também, tá? Vocês vão encontrar essas orientações mais específicas. E aí está, né? A base que eu trago para vocês, que são os primeiros cuidados psicológicos, guia para trabalhadores de campo, da OMS, e que está disponível na internet, vocês vão achar com toda certeza.
Bom, chegando já ao final, tá? Da minha fala, eu repito aqui agora essa imagem, né, que eu trouxe, convidando todos vocês para nos tornarmos rede de pessoas disponíveis a serem primeiros socorristas, né, psicológicos, né, de assuntos psicológicos, né, numa situação de emergência, numa situação de crise, numa situação de instabilidade emocional, né, de abalo psíquico, né, e achei que essa era uma expressão que poderia ser muito adequada para a gente aqui. Longe se vai quem acredita, né? Então, a gente precisa acreditar. Eu acho que essa disposição nossa é porque a gente acredita. E faço uma referência aqui de que essa tipografia é do Henrique Nóbrega e o material dele está na urbanarts.com, que foi onde o acesso que eu tive, né? A expressão que ele traz, né? Longe se vai quem acredita. E aí, então, vocês estão vendo que tem um terceiro círculo aqui, ó, em branco, né? Então, a gente vai ver agora as imagens de vocês, porque eu queria que vocês levassem essa imagem aqui com vocês, né? Que vocês sigam, né? Que a gente siga bem longe, acreditando e usando essa perspectiva do primeiro socorro psicológico, que é uma coisa que pode ser muito simples e extremamente eficiente, e que essa imagem, inclusive a nossa, a própria, porque a minha já está aqui, né? A de cá é a de vocês, e que ela nos inspire, né? Para a gente poder seguir dia a dia e vamos em frente, né? Deixa eu voltar aqui, porque aqui me dá referência ao chat. Eu estou aqui sem poder ver. Ih, meu Deus, peraí. Bem, eu vou seguir aqui com o slide para terminar, e aí eu termino agradecendo, né, pelo tempo dedicado e atenção. A gente termina aqui com calma, e eu vou parar aqui o slide para poder a gente chegar aí e vermos o Padlet, né? Bem, deixa eu sair aqui, gente. Aqui, pronto, o arquivo vai sair. Ok, pronto. Sim, eu estou vendo os comentários. Oi. Oi. Então, Bom, tudo tranquilo, Pedro. Tem como... O pessoal, vocês estão acompanhando o Padlet daí? Dá para a gente... Tem algumas imagens ou ficou todo mundo assistindo? a gente colocou o link, né, para o pessoal acessar, tá? E cada um poder colocar as suas imagens. Tá. Mas a gente não está projetando aqui na apresentação, não. Tá, deixa eu ver aqui como é que está. Eu tenho aqui algumas observações. Pronto, eu vou compartilhar aqui. Pronto, eu vou compartilhar e aí a gente vai conversando e vocês vendo as imagens. Quem quiser ir colocando, vai entrando na hora. A gente vai vendo em tempo real, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar de novo. Aqui. Pronto. Então, sintam-se presentes também a quem colocou, não é? E que essas imagens ajudem a gente a se inspirar para estarmos nessa conexão com quem está precisando do primeiro socorro psicológico e vai poder lidar com a situação de uma forma melhor do que se não tivesse tido, né? Então, ok. Então, se vocês observarem... Sim, Pedro, diga. Você quer a gente ir para algumas dúvidas, responder algumas colocações? Isso, então. Eu estou vendo aqui no chat também, acho que eu posso ir comentando? Como você preferir. Eu anotei algumas, mas se você quiser, pode ir tocando daí. Sim, Fernando, estou vendo aqui, né? Esse sinal de desconexão com a realidade em ambientes de aprendizagem virtuais, com crianças pequenas. Olha, pois eu acho que a gente tem que aprender os sinais nas aulas remotas. A gente vai aprender esses sinais. É uma linguagem nova, é um ambiente novo, e a gente vai aprender. Eu digo isso porque eu dou aula
para um contexto diferente, que é um contexto de adultos na graduação, mas pensem, não muda muito no que se refere ao meu cuidado de estar observando. E assim, eu vejo o silêncio, eu vejo um dia que um está mais disposto do que o outro dia, eu vejo um dia que a turma está precisando que eu vá junto com eles, porque tá pesado aquele dia. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender, talvez, a entender os sinais de desconexão a partir das evidências que eles dão de conexão, né? Então, a gente sabe que o aluno, quando está bem, ele participa, ele responde, ele faz aqui, coloca uma coisinha no chat para a gente ver, ele se comporta, né, de uma forma diferente. Então, talvez a gente possa primeiro fazer o quê? A gente vai observar. A gente precisa observar essa desconexão, ouvir nossa intuição. Eu estou achando que aquele aluno hoje tem uns 3 dias que ele tem estado meio assim. Então, como é que eu posso chamar, trazer de uma forma que eu possa ver como é que as coisas estão, sem necessariamente, né, fazer aquele inquérito, né, deixá-lo mais à vontade para expressar. Às vezes a gente faz algumas... por exemplo, eu tenho feito algumas coisas assim, de lançar umas ideias e ver a reação que vem de lá. Porque essa reação que vem de lá me sinaliza, por aqui despertou alguma coisa, por lá não despertou. Então, o que eu tenho percebido, pessoal, é a minha disposição para fazer coisas juntos. Quando eu digo assim, e adultos, hein? Vamos fazer juntos, é uma animação. Assim, todo mundo, eu estou falando de adultos. Eu acredito que com a criança é a mesma coisa. Eu tenho usado essa imagem de fazermos juntos aqui, na hora. Eu sinto que tem diminuído um pouco essa carga cognitiva, não é? Que a aula remota, por tanto tempo, já pode estar gerando. Então, eu acho que a gente tem que assim, identificar a desconexão através da reação na conexão. Perceber o dia que estão bem, o dia que está fluindo, o dia que está legal, e a gente vai vendo esses ciclos, né? Faz umas observações no papel, tem uma listinha deles, e vai tentando ver esse movimento deles, vê se você consegue fazer uma conexão com a sua aula, o seu planejamento, qual foi um assunto que chamou a atenção daquele aluno, você pode resgatar aquilo outro dia, faz uma anotaçãozinha das coisas que eles estão trazendo para você mencionar depois. Olha, eu lembrei, Guilherme, daquilo que você falou, olha só o que eu achei. Aí você vai vendo a resposta de Guilherme, você vai vendo a resposta de Luciana, de João, né? Eu acho que a instabilidade emocional no remoto, ao meu ver, tem sido, por exemplo, aí são novas formas de expressar, mas eu tenho percebido, por exemplo, a impaciência para esperar o outro falar, a impaciência desse ritual, desliga microfone, liga microfone, desliga microfone, liga microfone. Então, essa impaciência, essa irritabilidade, aquela coisa ali que parece que é bobinho, mas vamos entender esse bobinho como um pequeno sinal de uma irritabilidade ali, né? As falas, os turnos das falas, nesse ritual de tira vídeo, coloca vídeo, tirar o microfone e colocar o microfone é um ritual complexo. Elaborar muito a nossa participação. E para a criança, é um mecanismo ali, uma automação que ela tem que passar, que eu acho que pode, sim, refletir esse estado dela menos paciente naquele dia. Sem paciência, sem estar muito disponível mesmo, né? Renata, estou lendo aqui. É isso, quer dizer, aquela coisa, é observar, é escutar e é aproximar. Assim, vocês não estão com eles em casa, na escola seria mais fácil, vem, senta aqui, quer sentar? Vamos... Ou não, eu prefiro ficar em pé, então tá bom, vamos ficar em pé, né? O escutar, no sentido de deixá-lo confortável, pode ser que prefira ficar em pé, e não, né? Tem a situação de psicoterapia que o pessoal está escolhendo, se quer vídeo, se não quer vídeo, se é só áudio, se é por telefone, só para falar. Então, tem uma situação aí de conforto que é diferente do presencial. Então, assim, tem que observar, escutar e aproximar. E aí, gente, se vocês puderem, eu não sei como dá para vocês conversarem um pouco, né, na escola, discutir, abrirem as rodas de conversa entre vocês, para conversarem sobre esse assunto e tentar
fazer um bate-papo com os pais, porque é aquela coisa, ele está sufocado, né? Está sendo pressionado por boas notas, está se sentindo sozinho, assim, é um impacto, está em situação de estresse. E nessa situação de estresse, para começar a sair do estresse, o primeiro socorro psicológico ele é dessa natureza. Ele é dessa natureza para ouvir, para desabafar, o que está te preocupando. Estou aqui para te ajudar. Você não está sozinho, você está seguro aqui. E aí, vamos aproximar. Quer que a gente é importante conversar com alguém da escola? Quer conversar com alguém na escola para a gente ver como é que estão as notas, ou você quer fazer isso sozinho? Porque o adolescente, às vezes, ele não quer abrir, né? Na medida em que ele não sente um ambiente receptivo, ele se sente muito exposto com as notas. Olha, as imagens estão chegando, né? Estão chegando aqui. Muito legal, pessoal. Então... Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que a gente podia, já chegando ao tempo final, a gente finalizar Sim. com ela. É a questão do, acho que foi o Fernando Maiola que fez aqui, né? Como passar essas seguranças para as pessoas que precisam ser socorridas psicologicamente, se no nosso próprio contexto nos deixa inseguros, né? Se a gente também está passando por esse momento, né, de aflição, como é que a gente também pode estar passando se a gente também tem essa carga emocional um pouco abalada? Pois aí tem a questão do autocuidado. Quer dizer, todos os materiais que vocês vão ler, a primeira coisa de quem vai prestar o primeiro socorro psicológico, ele tem que estar cuidado. E aí, gente, é uma aposta que a gente faz, é um desejo que nos mobiliza e que não está fácil para a gente, mas a gente ainda assim se sente na condição de prestar esse primeiro socorro psicológico. Isso vai variar. Olha, não tenho condição, né? Eu não estou conseguindo nada. Então, assim, é isso. Aí vai depender muito de cada um, da condição atual de vocês. E, lógico, seria incoerente vocês se sentirem forçados a prestarem o primeiro socorro psicológico, quando, na verdade, vocês estão tão impactados quanto. Então, o primeiro passo é avaliar esse impacto, é avaliar como isso está chegando para você, e você poder primeiro se cuidar. Tenha calma, e tem que se cuidar, porque também a gente fala, os adolescentes que estão em casa e a família precisando de notas, de boas notícias com as notas, a gente não sabe também quão impactados eles estão, né? E talvez eles estejam ali buscando nos filhos um respiro para eles próprios suportarem as adversidades que estão vivendo. Então, o primeiro passo é todo mundo entender que a gente tem que se cuidar para a gente poder ajudar o outro, né? Ótimo. A gente está chegando ao final, né, do nosso tempo. Sim. E eu queria informar também ao pessoal que a gente vai estar com esse encontro aqui gravado, tá? E vamos disponibilizar aí nos nossos canais, o canal do YouTube da FTD, tá? A gente já encerrou aqui o tempinho, passou até alguns minutinhos, né? Tá tão prazeroso porque a gente nem vê o tempo passar, né, Silvia? Sim. A gente chegou ao tempo, tá? E aí quem quiser rever aí depois, né? Esse nosso encontro vai ficar gravado lá nos nossos canais, a gente vai estar disponibilizando, acredito que amanhã, né, no mais tardar, a gente deve estar colocando. Quero agradecer muito a sua presença, a sua contribuição sobre esse tema, foi muito bacana. Tá? Eu que agradeço também. Obrigada, Pedro. Obrigada a toda a equipe da FTD pelo convite e pela oportunidade de trocarmos essas ideias. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E aí vamos ter outros encontros também com diferentes temas, né? E a gente vai estar mantendo aí, principalmente nesse mês, os professores, a gente vai estar com a frequência aí de webinars. Fique atento às nossas mídias sociais, tá? Sim. E a gente também vai estar avisando aí as pessoas, né? Dentro das nossas mídias sociais e através dos nossos consultores, tá? Agradeço a todos pela presença, pelo tempo dedicado, tá? E nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.